Muito bem, bem-vindos à primeira aula do curso de eletromagnetismo. Nessa aula nós vamos lidar com alguns aspectos históricos para poder entender bem, né, como localizar a disciplina, como localizar o conteúdo de uma forma geral. Explicando um pouquinho a história, a gente acaba entendendo o conteúdo, não é verdade? Porque a história é feita por descobertas. Nós temos vários personagens, e esses personagens descobriram muita coisa ao longo de séculos, e isso então permite a gente entender do que a disciplina vai tratar. Muito bem, a primeira pergunta que nós devemos fazer num curso como esse é do que trata a disciplina? A disciplina trata dos fenômenos eletromagnéticos. Bom, até aí não resolveu nada, né? Então vamos começar explicando o que são os fenômenos eletromagnéticos. Tá certo? E, obviamente, simultaneamente, por que a gente tem interesse em estudar esses fenômenos? Então, vamos imaginar uma situação que não é tão incomum nos dias atuais, que é um apagão. De repente, teve um apagão na cidade de São Paulo, ou na cidade do Rio de Janeiro, ou em qualquer cidade. Tudo que parou de funcionar naquele momento tem embutido nele fenômenos elétricos e magnéticos. Bom, então se você imaginar um apagão, imaginar o que não vai parar, você vê que quase tudo ao nosso redor tem a ver com fenômenos eletromagnéticos. Essas coisas que eu mencionei que o apagão faz cessar são normalmente instrumentos que trabalham baseado em tudo aquilo que nós aprendemos com a eletricidade e o magnetismo. Tá certo? Então você vê que é uma vastidão de coisas que dependem, que o homem criou baseado no seu conhecimento. E, portanto, é uma disciplina importante, né? Mas além disso, existe também um monte de coisa que não seria afetado. O resto das coisas que não seriam afetadas pelo apagão também depende da eletricidade e do magnetismo. A nossa própria constituição depende da eletricidade e do magnetismo. Duas moléculas só se juntam para formar um agregado maior e, quem sabe, formar a membrana de uma célula, quem sabe formar um tecido. Isso só acontece devido aos fenômenos eletromagnéticos, devido à constituição elétrica e magnética das coisas, dos átomos e moléculas, não é? É que fazem essas ligações acontecerem. Então você vê que os fenômenos eletromagnéticos, eles estão em todo lugar. Eles são tão comuns que muitas vezes a gente nem se lembra que eles estão presentes. Então, nós diretamente, né, viríamos num apagão uma sequência de fenômenos, e esses fenômenos, eles seriam todos dependentes do eletromagnetismo. Aliás, nós vivemos num mundo eletromagnético, tá certo? É comum você ver todas essas torres de transmissão de energia. Se você perguntar para qualquer um, o que elas fazem? Elas transmitem eletricidade. Para fazer o quê? Para alimentar esse mundo inteiro de coisas que nós temos. Então, tudo está relacionado com esses fenômenos. Se tiver o apagão, provavelmente o metrô vai parar. Portanto, ali dentro, todo o funcionamento daquilo tem fenômenos elétricos e magnéticos. Dentro da sua casa, bom, imagine, se tiver o apagão, não vai ter luz, você não vai passar roupa, a geladeira vai parar de funcionar, você não vai poder tomar banho, porque provavelmente chuveiro é elétrico, televisão vai parar, computador vai parar, tudo vai parar. Tudo que depende da eletricidade nos dias atuais estão relacionados com os fenômenos eletromagnéticos. O hospital não poderia operar, porque hoje o hospital depende essencialmente de fenômenos eletromagnéticos para operar os seus equipamentos. Ah, mas aí o hospital lá tem um sistema que garante no apagão o funcionamento. Aquele sistema que garante no apagão o funcionamento são baterias que dependem de fenômeno eletromagnético para a sua operação. Bom, para a gente entender os fenômenos eletromagnéticos que nós estamos discutindo, é necessário nós formularmos um conjunto de leis básicas, né? Já que o eletromagnetismo está em tudo, nós não podemos analisar cada coisa para poder explicar. Então nós conjugamos tudo em meia dúzia de leis básicas, que são leis que relacionam as quantidades de interesse.
E baseado nessas leis, nós vamos ser capazes de entender tudo, desde como a matéria fica junto, é constituída, até o raio que cai das nuvens, né? Até a claridade do céu e assim por diante. Então, nós vamos no curso formular essas leis básicas. E para formulá-la é bom a gente entender quem fez. Então nós vamos contar nessa aula um pouco da história. E a história é feita por pessoas, por cientistas. E são muitos, né? Toda hora tem algum cientista contribuindo para a eletricidade e o magnetismo, já que é uma área tão ampla. Mas eu vou falar daqueles principais. Você vai ver que eu vou falar daqueles cujos nomes estão inclusive associados com as leis e as unidades. Então, muito bem, vamos começar olhando aonde que essas coisas todas começaram. E começaram há muito tempo atrás. Começaram lá com os cientistas da glória grega, né? Da escola grega. E se a gente voltar lá, nós vamos lembrar do Tales. E o Tales já notou há muito tempo atrás que quando ele pegava um pedaço de âmbar, âmbar é aquela resina, né, que sai das plantas e que se solidifica, ele notava que quando ele esfregava o âmbar com uma pele de animal ou esfregava no animal, o âmbar, que em grego é chamado de elétron, recebia a característica, o poder de atrair pequenos objetos, pequenos pelos, pequenas penas, como mostra a ilustração. E aí então ele falou, não, esse é um fenômeno do âmbar, portanto recebeu o nome de um fenômeno elétrico. Só que ele não sabia bem o que estava acontecendo, mas ele sabia que esse fenômeno, de alguma maneira, é algo que está associado com a matéria. Deve estar intrinsecamente relacionado de como a matéria é. Embora ele não conhecia átomos, moléculas, elétrons, prótons, ele sabia que alguma coisa estava acontecendo quando ele atritava a resina âmbar, não é? Com uma pele de animal, e ela adquiria aquela propriedade que recebeu o nome de eletricidade. Aí a coisa vai andando, por muitos séculos pessoas fizeram contribuições distintas e até chegarmos ao Galvani, cientista italiano, que notou que quando ele pegava uma parte de uma rã, as patas, né? As patas traseiras da rã, como está ilustrado, e colocava um sistema metálico em contato, as pernas se contraíam. E ele então, Galvani na verdade queria mostrar que a contração, tudo isso, era porque tinha eletricidade dentro do músculo da rã, mas na verdade ele estava mostrando que eletricidade também tem muito a ver com a vida. Qualquer que seja o fenômeno elétrico, que eles ainda estavam construindo o conceito, estava também relacionado com coisas que acontecem na vida. É incrível, né? Que a eletricidade vai ser a mola que impulsiona os nossos movimentos, no músculo e tudo isso. Então Galvani foi importante nessa história, e vem depois o italiano Volta, e o Volta mostra uma coisa interessante. Ele mostra que coletando substâncias químicas, ia fazendo um arranjo de metais e substâncias químicas, ele era capaz de gerar eletricidade sem atrito. Ele era capaz de gerar os fenômenos elétricos, né, que são as cargas, que nós vamos aprender daqui a pouco. Ele era capaz de fazer isso. Então, o Volta, ele tem uma contribuição importante porque ele mostra que a eletricidade, qualquer que sejam os fenômenos envolvidos, também está dentro da química. As reações químicas, de alguma maneira, têm muito a ver com a eletricidade, né? E, na verdade, o Volta, ele abre uma área, as pilhas, né? As pilhas, os acumuladores de energia, as baterias dos carros, tudo isso tem origem aqui, que a química era capaz de produzir isso. Isso dá para nós já uma chance de manipular a eletricidade. Porque se você tem eletricidade dentro de uma caixa, você é capaz de manipulá-la. Depois vem um personagem extremamente importante, que é o Coulomb. O Coulomb, ele notou que era importante entender como que a eletricidade interagia. Que cargas que eles estavam descobrindo, né? Que tem a ver com a eletricidade, que tem a ver com o processo de eletrização, que eu vou falar daqui a pouco, o que tudo isso estava conjugando para fazer. Então ele vai e formula uma lei, que é chamada Lei de Coulomb. Em homenagem a isso, a própria carga elétrica vai ter o nome dele. Ele fez um experimento fantástico, onde ele eletriza objetos e vê que aquela atração que o
o Thales tinha falado há milhares de anos atrás, como que aquilo era quantificado. A lei de Coulomb vai quantificar isso para a gente. Aí depois vem o fato de que os elementos bases envolvidos na eletricidade, eles também, de alguma maneira, podem se movimentar. E movimentando gera o conceito que hoje nós sabemos, que é a corrente elétrica, que é o que movimenta, na verdade, o mundo todo, né? E o Ampère, ele tinha essa ideia que, de alguma maneira, a eletricidade fluía como um líquido fluindo numa tubulação, né? Ele dá início ao que nós chamamos das cargas em movimento, da eletricidade em movimento, que é o que nós chamamos da eletrodinâmica, que é uma parte importante, é essa que movimenta os circuitos, que fazem todos os aparelhos eletrônicos funcionarem e assim por diante. Ele foi tão importante, o Ampère foi tão importante, que não apenas ele tem o seu nome em equações, como tem também o seu nome na corrente elétrica, porque ele foi o fundador do conceito de movimento de cargas, que é caracterizado pela corrente elétrica, cuja unidade de corrente elétrica recebe o nome do ampère. Então você vê, a coisa vai se construindo, aí começamos a entender muito bem as cargas. As cargas passaram a ter não somente uma formulação interessante, como passaram a, de alguma forma, ser capaz de quantificar toda a eletricidade que estava surgindo. Mas aí, junto com as cargas, tem um outro fenômeno, que é o fenômeno magnético. Os pequenos ímãs, que está associado inclusive com o campo magnético da Terra, as bússolas e tudo isso. Então, junto com o fenômeno elétrico, aparecia um fenômeno que é o fenômeno magnético, que tem também uma história milenar, não é? E aí, Gilbert, ele consegue dar a esse magnetismo não apenas um caráter de curiosidade, mas um caráter científico. Ele começa a analisar o que faz sentido, como quantificar o magnetismo semelhantemente àquilo que vinha sendo feito na parte elétrica, na parte de carga. E essa parte é muito importante porque você vai ver que nós vamos conjugar as cargas com as características magnéticas, formando o eletromagnetismo. Então o Gilbert foi importante na Inglaterra e ele formulou de uma forma bastante científica aquilo que era apenas uma curiosidade, que era a parte das interações magnéticas, não elétricas. Em seguida, nós poderíamos falar como algo que foi importante, o Ørsted, né? E na Dinamarca, ele demonstrou que quando essas cargas do ampère estavam em movimento, produzindo as correntes elétricas, elas de alguma maneira produziam magnetismo. Até então, as características magnéticas, que são os ímãs e tudo isso, né? A magnetita, um minério que atrai pedaços de substâncias também e tal, e a eletricidade, do atrito, do âmbar e tudo isso, elas poderiam se conectar. Ele mostrou que quando as cargas da eletricidade estão em movimento, criando as correntes elétricas, elas produziam magnetismo. Elas produziam fenômenos que se associavam com o magnetismo, tá certo? Na atração de pequenos objetos metálicos e assim por diante. Então foi um início importante, né? Por isso que hoje nós vamos chamar de eletromagnetismo, porque a gente vai ver que os dois se conjugam. Então essa foi uma contribuição extremamente importante do Ørsted. E aí vem um nome que não pode faltar, que é o chamado Faraday. Faraday, também em inglês, ele vai mostrar o contrário, ele vai mostrar que o magnetismo, veja, o Ørsted mostrou que eletricidade era capaz de produzir fenômenos magnéticos também. E o Faraday mostra o contrário, que fenômenos magnéticos eram capazes de produzir fenômenos elétricos. Então, com isso, fecha, né, um elenco de observações que permite a gente construir agora algo já levando em conta que necessariamente a eletricidade e o magnetismo têm que estar juntos, tá certo? E em seguida, os elementos estavam criados, as equações básicas, tudo isso que eu falei, surgiu alguma relação entre fenômenos magnéticos, quantificação deles, carga, a própria lei de Coulomb é uma lei de força, como nós vamos ver adiante. Então,
no final dessa história, aparece Maxwell. O Maxwell, ele pega tudo aquilo que todo mundo conhecia e fala, pô, deixa eu colocar tudo isso junto e ver se faz um sentido como uma unidade única. E ele observa, então, ele é capaz de conjugar todos os fenômenos elétricos e magnéticos num conjunto de equação que começa a misturar as coisas. Tudo que tem E é caracterizado como eletricidade, tudo que tem B é caracterizado como magnetismo. E você vê que as equações misturam E e B, que já havia sido de alguma maneira detectado por Oersted, por Faraday, mas Maxwell consegue conjugar tudo isso e criar uma coisa ainda além de tudo isso. Ele consegue ver que essas equações são capazes de prever a existência da luz. A luz, que estava fora dos fenômenos elétricos e dos fenômenos magnéticos, passa agora a fazer parte deles. A luz é uma manifestação conjunta da eletricidade e do magnetismo. Isso foi uma revolução. Isso fez com que a ciência, de repente, começasse a olhar tudo de uma forma diferente. A descoberta da natureza eletromagnética da luz fez uma revolução em todas as áreas da ciência. Isso aparece com Maxwell. Como se tudo tivesse estruturado, faltava introduzir isso no íntimo da matéria. E isso foi feito com a descoberta das partículas que fazem a composição dos átomos e moléculas. Então, a primeira partícula importante de ser descoberta foi o elétron, de Thomson. Thomson descobriu que tinha uma partícula que por acaso tinha carga, que por acaso fazia parte de tudo que nós tínhamos ao redor. A descoberta do elétron não só deu à eletricidade e ao magnetismo o seu tijolinho básico, como também permitiu introduzir agora a eletricidade e o magnetismo em tudo que é composto e está ao nosso redor. Começamos a entender então por que os átomos existem, por que eles se unem, não é? Por que eles se desunem? Por que reações químicas acontecem? Tudo isso vem com a descoberta do elétron, que é, na verdade, a introdução da eletricidade e do magnetismo no íntimo da matéria. E foi extremamente importante, porque com ele nós começamos a entender qual é o elemento básico, se, na verdade, a ideia do Ampère de um fluido de carga se movimentando era verdadeira, ou, na verdade, são partículas por partículas que se movimentam. Na verdade, é isso. A carga da matéria é discreta, são feitas por um número inteiro de elétrons, que vai ter consequências extremamente importantes em toda a formulação da nossa disciplina. Bem, com esse elenco histórico e a formulação da disciplina eletromagnetismo, nós então fomos capazes de entender de uma forma muito mais completa tudo que está ao nosso redor. Os fenômenos elétricos e magnéticos, eles são tão presentes que acredita-se que a própria vida não poderia se estruturar sem esses elementos básicos, não é? Então, desde o universo, que é um macro observatório para nós, até a intimidade dos átomos e moléculas, reações químicas, tudo isso faz parte da nossa disciplina, faz parte de um entendimento global das relações fundamentais do eletromagnetismo. Com esse aspecto histórico, nós terminamos essa primeira aula. Agora, na continuidade, nós temos que começar a ver realmente a formulação das leis que vão permitir explicar tudo que eu prometi para vocês nessa aula histórica. Até a próxima aula.